Olá! Esse é o tutorial de Teatro Lambe-Lambe com o Grupo Girino. A ideia é que você crie seu próprio teatro em casa. Você já conhece o Teatro Lambe-Lambe? O Teatro Lambe-Lambe é uma forma de contar histórias dentro de uma caixa, a partir de elementos em pequenos formatos, utilizando bonecos, objetos, figuras de papel e silhuetas de sombras. No Teatro Lambe-Lambe, para conhecer a história, é preciso olhar por uma pequena abertura na caixa. Geralmente, a apresentação é realizada para apenas uma única pessoa. Neste tutorial, você vai conhecer como criar histórias incríveis a partir de uma caixa. Essa é uma atividade para você se divertir com sua família usando toda a criatividade. Vamos lá? O primeiro passo para a gente criar um teatro Lambe-Lambe é escolher a história. As histórias são de curta duração, de 1 a 5 minutos. Sendo assim, temos que pensar numa história resumida, com poucas ações. Para criar a história, temos que definir as seguintes questões. Qual a temática da história? Em que lugar se passa a história? Quais são os personagens? Qual o principal acontecimento? Como finaliza a história? Neste tutorial, vamos usar como exemplo a temática do fundo do mar, ou seja, a história acontece em um ambiente marítimo. Os personagens que compõem a história são uma sereia e um cavalo marinho. O principal acontecimento é a procura por um tesouro perdido. E para finalizar a história, depois de algumas tentativas que não deram certo, eles encontram o verdadeiro tesouro que procuram. Agora que você já conhece a minha história, use a criatividade para escolher a temática do seu teatro Lambe-Lambe. Antes de partir para a construção dos elementos da história, temos que definir qual o tamanho do cenário e dos personagens. Em uma folha branca, faça um desenho livre de como você imagina a sua caixa. Acrescente todos os detalhes e não se esqueça de colorir. Esse desenho funciona como um planejamento para a construção da caixa. A ideia é que nesta etapa, tudo que será criado seja representado por desenhos, para você entender melhor qual o estilo da caixa, tamanho dos elementos, cores e acabamentos. Para construir esse mini teatro, vamos precisar dos seguintes materiais: 2 folhas de cartolina ou papel branco de rascunho, retalhos de papelão, cola quente, cola branca ou cola bastão, palitos de churrasco ou de picolé, estilete, tesoura, rolinho de pintura ou pincel, tinta PVA ou guache, fita crepe ou fita adesiva, régua, lápis de escrever, canetas hidrocores, giz de cera ou lápis de cor, celular com lanterna ou lanterna portátil e uma caixa de papelão. Vamos começar usando uma fita crepe para fechar a tampa do fundo da caixa. Nas abas de cima, vamos usar a fita crepe para colar de uma maneira que elas fiquem em pé e a altura da caixa fique maior. O próximo passo é reforçar os cantos da caixa. Para isso, será necessário fazer 4 cantoneiras. Meça a altura total da caixa. Em um retalho de papelão, marque 4 faixas de 6 centímetros de largura com a mesma altura da caixa. Agora, podemos cortar.
Com as faixas cortadas, vamos marcar a metade da largura, que é 3 centímetros, e posicionar a régua no meio para ajudar na dobra. Pronto! Temos as 4 cantoneiras que ficaram neste formato. Com a cola quente, vamos colar as cantoneiras nos cantos de fora da caixa. Agora, podemos fazer o fundo e a tampa da caixa. Em um retalho grande de papelão, marque 2 vezes a medida da base. Em seguida, corte nas marcações. Posicione a parte a ser utilizada no fundo e, caso necessário, faça pequenos ajustes nas laterais para que fique bem encaixada. Agora, podemos colar com cola quente esta parte do piso da caixa. Para a tampa, faremos 4 cantoneiras. Meça a largura e comprimento da tampa. Em um retalho de papelão, marque 4 faixas de 6 centímetros de largura. Em 2 faixas, utilize a medida da largura da tampa. E nas outras 2 faixas, utilize a medida do comprimento da tampa. Depois de marcar, vamos cortar. Em seguida, utilizar a régua para ajudar na dobra. Com as 4 cantoneiras dobradas, vamos posicionar na tampa e com uma caneta marcadora, vamos fazer um corte na diagonal. Fazer isso em todas as cantoneiras. Depois disso, já podemos cortar. Para colar, vamos passar cola somente na metade da cantoneira onde foi feito o corte. Colar nos 4 lados da tampa. Para finalizar, vamos reforçar os cantos internos com retalhos de papelão. Prontinho! Temos a nossa caixa reforçada e com tampa. Agora, podemos criar a placa com o título da história. Vou marcar no papelão uma faixa com a mesma largura da tampa e com 12 centímetros de altura. Em seguida, cortar. Para finalizar, vamos fazer o corte no visor. O visor é uma abertura na frente da caixa, por onde o espectador assiste à história. Vamos marcar um retângulo de 10 centímetros de largura por 3 centímetros de altura no centro da parte da frente da caixa. Depois, cortar com muito cuidado utilizando estilete. Você pode escolher outros estilos e medidas para o seu visor. Confira o tamanho ideal para ver bem o interior da caixa. O próximo passo é pintar a caixa com tinta à base de água. Aqui, nós vamos utilizar a tinta PVA,
mas você também pode usar tinta guache ou acrílica. Antes de pintar, indicamos que você coloque na mesa um jornal, lona ou algum papel. Vou colocar um pouco de tinta em um recipiente e com um rolinho vou pintar o exterior da caixa. Pintar também a tampa. E a placa? Uma dica é passar somente a quantidade necessária de tinta para que a caixa não fique enrugada. Depois que secar, pintar mais uma vez. Já com as duas camadas secas, podemos seguir para a próxima fase. Chegou a hora de fazer o cenário da história. Dentro da caixa, no lado oposto do visor, será o nosso cenário de fundo. Vamos tirar as medidas desta parte, medindo altura e largura. Em uma cartolina, vamos marcar as medidas. Em seguida, recortar. Nesta parte, vamos desenhar todo o nosso cenário. Na minha história, o cenário é de fundo do mar. Vou fazer rochas, corais, algas e vegetação. O próximo passo é deixar o desenho bem colorido. Você pode utilizar lápis de cor, canetas hidrocores, giz de cera e outros materiais de desenho. Vou acrescentar também bolhas e peixinhos. Vamos criar também os outros elementos que fazem parte da história. Em uma outra folha de cartolina, vou marcar as mesmas medidas do cenário. Em seguida, recortar. Nesta parte, vou desenhar um coral na parte de baixo e nas laterais da folha. O próximo passo é recortar somente onde foi feito o desenho. Esse segundo cenário é uma camada que vai ficar na frente do cenário de fundo. Vou finalizar colorindo e fazendo os detalhes. Alguns objetos do cenário podem ser fixados em varetas para que seja possível a sua manipulação. Na minha história, os objetos que se movimentam são baú e conchas. Na folha de papel que sobrou, vou desenhar esses elementos. O passo seguinte é colorir. Depois, recortar. Agora, vamos colar esses elementos no papelão para deixar os desenhos mais resistentes. Para colar, vou usar cola branca. E depois, recortar. Na minha história, esses objetos estarão posicionados atrás do cenário e serão movimentados através de varetas, pelas laterais. Para isso, vou usar palitos de churrasco. Vou retirar as pontas com a tesoura. Fazer também marcação no meio dos palitos e cortar. Os palitos serão colados atrás dos objetos, na posição horizontal com fita crepe. Pronto! Temos aqui os nossos objetos manipuláveis. No interior da caixa, vamos colar com cola branca o cenário de fundo na parede oposta ao visor. Vamos posicionar o segundo cenário e marcar onde será colado. A etapa seguinte é passar a cola quente nas laterais do cenário e afixar no local indicado. Na parede lateral da caixa, vamos marcar onde será feito o furo para movimentar os objetos por vareta. Com muito cuidado, use o estilete para fazer o furo. Agora, podemos instalar os objetos e conferir como está a sua movimentação. Temos aqui o cenário finalizado. Você também pode incluir outros elementos, objetos, camadas, texturas e materiais. Chegamos na etapa de criação dos personagens da história. Em um retalho de cartolina, vou desenhar uma sereia e um cavalo marinho. O próximo passo é colorir os personagens. Agora, vou recortar. Depois, colar em retalhos de papelão, como fiz com os objetos do cenário.
vou pegar 2 palitos de churrasco, retirar as pontas e colar no verso do papelão na posição vertical. Para colar, vou utilizar fita crepe, reforçando com mais de um pedaço. Pronto! Temos aqui os nossos personagens. Os personagens serão manipulados verticalmente. Para isso, será necessário fazer aberturas na tampa da caixa, conforme a movimentação da história. Na tampa da caixa, vou marcar a abertura para a movimentação das varetas, riscando 2 faixas de 1 centímetro de largura. Vamos marcar também onde será feito o visor para que eu consiga ver dentro da caixa. Agora, podemos indicar onde será a abertura para a fonte de luz. Fazer a marcação no lado oposto ao visor. Com o estilete, cortar nas marcações. Com a tampa na caixa, podemos posicionar a lanterna na abertura e conferir como ficou a iluminação interna. A próxima etapa é fazer os detalhes no exterior da caixa. Eu vou fazer umas linhas com giz de cera e canetas hidrocores. Este também será o momento de escrever o título para a sua placa. Com a placa finalizada, vamos passar cola quente no verso. Em seguida, colar na parte da frente da tampa. Chegou a hora de testar a manipulação dos personagens. Em um retalho de papelão, eu vou marcar 2 círculos e um furo no centro. Com a ajuda de um palito, vamos fazer o furo. Vamos encaixar os círculos nas varetas dos personagens. Agora, estamos prontos para testar a manipulação. Vamos inserir os personagens pelas aberturas da tampa. Veja só como ficou o cenário e movimentação dos personagens na minha caixa de teatro Lambe Lambe. Agora você pode usar sua imaginação e criar histórias incríveis dentro de uma caixa. Divirta-se com o Teatro Lambe Lambe. Ficou curioso para conhecer um pouco mais? Acesse as redes do Grupo Girino. Até a próxima!